Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai finalizar a frente 3 de biologia, tá? Então, a parte 3 de biologia, que tá lá na página 281, vamos terminar hoje, finalizar, falando sobre sucessão ecológica, tá? Então, peguem lá a página 281. Aqui nessa página a gente tem uma imagem, né, de um vulcão em erupção, com a lava aqui, ó, né? Então, o que que é isso? Por que que essa apostila traz essa imagem? Em 1883, a ilha de Krakatoa ela acabou desaparecendo por causa de uma erupção vulcânica, certo? E hoje em dia a gente tem lá uma nova formação rochosa, ficou uma cratera, certo? E tem uma nova formação rochosa que se chama Anak Krakatau, ou o significado, né, filho de Krakatoa. Então, é onde várias espécies estão começando a colonizar plantas, organismos, estão começando a colonizar essa formação rochosa para até atingir um equilíbrio, para que haja um equilíbrio novamente, tá? Esse processo de recolonização até atingir o equilíbrio que é a sucessão ecológica. Isso que é sucessão ecológica. E como que ocorre esse processo de sucessão ecológica? Bom, os organismos presentes, né, em determinada comunidade, eles vão alterar o meio. Como que um organismo altera o meio? Eles vão alterar a umidade daquele meio, né? Conforme a quantidade de organismos que tiver ali, vai alterar a umidade. Eles vão acabar alterando a temperatura daquele meio, a luminosidade, a quantidade de luz que consegue chegar, né, naquele meio ambiente. Eles vão acabar alterando a composição química do solo. Então, há várias alterações físicas por causa da presença de organismos, certo? Que vão modificar e vão acabar influenciando naquele meio. E essas influências vão acabar também alterando, criando condições favoráveis e desfavoráveis. Pode ser condições que sejam favoráveis ao aparecimento de novas espécies ou condições desfavoráveis que prejudiquem a sobrevivência de algumas outras, tá? Até que aquela comunidade atinja um ponto de equilíbrio, certo? Uma estabilidade. Quando ela atinge essa estabilidade, a gente chama de comunidade clímax. Aí não tem mais tantas alterações, somente um estado de como se fosse um equilíbrio mesmo, tá? Então, até chegar, né, nesse estado de equilíbrio, existem várias etapas na sucessão ecológica. A gente vai ver 3 etapas. A primeira etapa é a comunidade pioneira, que é a primeira a se estabelecer ali, tá? Também chamada de ESESI. A segunda etapa é a comunidade intermediária, também chamada de série. E a terceira etapa é a comunidade clímax, que eu acabei de falar, que seria a comunidade em equilíbrio, certo? Em estabilidade. A comunidade pioneira, ela é a primeira. Então, é a que começa, são as primeiras formas de vida naquele local. Peguem lá a página 282. Aqui a gente tem uma imagem de uma rocha cheia de líquens. Os líquens são organismos pioneiros. Por quê? Porque eles conseguem habitar, né? Primeiro, uma rocha nua, por exemplo, né? Ela vai ficar revestida de líquens e esses líquens, quando se instalam ali, eles vão acabar degradando a superfície dessas rochas e formando uma pequena camada já de solo, favorecendo então o aparecimento dos primeiros vegetais, das primeiras plantas no local. Por isso que eles são uma comunidade pioneira, tá? Uma espécie pioneira, tá? A comunidade intermediária já é a fase de transição, então vai ocorrer uma substituição gradual das espécies na comunidade. A presença de solo já vai permitir que se instalem musgos, gramíneas, e depois esses musgos e gramas vão ser substituídos por arbustos e árvores, certo? Diversas espécies também de animais vão conseguir habitar esse local também. Já a comunidade clímax é aquela que vai atingir como se fosse uma relativa estabilidade. Então, não quer dizer que não haja dentro de uma comunidade clímax desequilíbrio, tá, gente? Pode haver sim, mas é um estado de relativa
estabilidade, que é compatível com a região. Então, dependendo da região, do clima, né, daquela região, vai ter um estado diferente de estabilidade, um estágio diferente de comunidade clímax. Aqui a gente tem uma floresta no hemisfério norte e as etapas da sucessão ecológica. Então, aqui, ó, levam anos, o tempo está em anos, 1 a 10 anos para aparecerem as primeiras gramíneas, arbustos 10 a 25 anos, 25 a 100 anos as florestas de pinheiros, por último a floresta temperada após os 100 anos, que seria a comunidade clímax no hemisfério norte em determinada região, certo? Tipos de sucessão ecológica, a gente tem a primária e a secundária. Então, qual que é a diferença? A sucessão ecológica primária é aquela que ocorre num local que nunca foi habitado antes, por exemplo, rochas nuas, né, que se revestem primeiro de líquens, depois dos primeiros vegetais e assim por diante. Podem ser também como exemplos, né, de sucessão ecológica primária, dunas, lavas vulcânicas petrificadas, tudo isso nunca foi habitado antes, então é uma sucessão ecológica primária. Geralmente os pioneiros, os organismos pioneiros nessas sucessões ecológicas primárias vão ser os líquens. Já a sucessão ecológica secundária, ela ocorre em um ambiente que foi habitado anteriormente, mas sofreu alguma situação, por exemplo, uma floresta que foi queimada, uma mata, né, que foi destruída, um campo de cultivo que foi abandonado. Então, geralmente, a comunidade, a espécie pioneira na sucessão ecológica secundária vai ser a gramínea. Primeiro vão surgir as gramas, certo? Aqui na tabela a gente tem as diferenças da sucessão ecológica primária e secundária. Na primária, ela começa num local, então, sem vida anterior, um local estéril. A secundária já teve habitado anteriormente. As condições iniciais da primária são bem desfavoráveis, porque nunca houve vida ali, tá? Então, os estágios são mais longos. Na secundária, as condições já são mais favoráveis e os estágios vão ser mais curtos, leva menos tempo, certo? Na primária, um exemplo seria a rocha nua até virar floresta, secundária, um campo de cultivo abandonado até virar floresta, certo? Aqui a gente tem um gráfico com características da sucessão ecológica. Qual que é a característica para ocorrer uma sucessão ecológica? A gente tem que ter um aumento da biodiversidade, da biomassa, do tamanho dos indivíduos, porque antes, né, não tinha nada e vão começar a aparecer indivíduos ali. Então, vai aumentar tudo isso, biodiversidade, biomassa, tamanho, complexidade das teias, o nicho ecológico vai se modificando, a reciclagem dos nutrientes vai aumentando, até que chega na comunidade clímax e se estabiliza, certo? Aqui, ó, a nossa linha se estabiliza, vermelha. No início da sucessão ecológica, a produtividade líquida é muito grande. Por quê? Porque eu estou aumentando a minha produtividade, existem os organismos, né, pioneiros, os seguintes, eles vão fazendo fotossíntese, vão aumentando essa produtividade, até que também vão diminuir e vão chegar num equilíbrio, vão estagnar, né? Naquela relativa situação de equilíbrio que eu falei, que seria da comunidade clímax. Então, a produtividade líquida, ela tende a diminuir até se estabilizar, certo? Aqui a gente tem um exercício de exemplo, ó, aqui uma comunidade, né, que é um exemplo de sucessão ecológica ao longo do tempo. Aqui nós não temos quase nenhuma espécie. Aqui a gente já tem as espécies pioneiras, gramíneas, né, alguns peixes começaram. Aqui um pouco mais. Nesse exemplo, o lago aqui, né, ele acabou. Então, ao longo dos anos, tudo virou solo, certo? Aí tá perguntando assim, um aluno fez uma série de afirmações a respeito daquelas figuras ali, mas o professor de biologia considerou correto afirmar que, vamos ver uma por uma. Se trata de um processo em que há transformações graduais e contínuas nas comunidades, sem contudo interferir no ambiente. Não, há interferência no ambiente, né? Então a não pode ser. B,
Nesse ambiente, os organismos pioneiros correspondem a peixes e moluscos, pois são menos exigentes. Não, né? Os pioneiros seriam as gramíneas ali primeiro, não os peixes e moluscos. Além do que, peixes e moluscos nem são característicos de organismos pioneiros, tá? C. É possível observar que, à medida que o tempo passa, ocorre a diminuição da atividade decompositora e da eficiência do uso da energia. Não tem uma deficiência do uso da energia, pelo contrário, né? A energia vai aumentar ali naquele ecossistema, naquela comunidade. D. A baixa estabilidade observada na última fase é devido às competições. Gente, a última fase não tem baixa estabilidade, sim estabilidade, né? Então, não é baixa estabilidade, não. Por último, a E. Num determinado momento, toda a produção de gás carbônico é consumida na fotossíntese. Esse equilíbrio permanecerá inalterado enquanto durarem as condições que essa comunidade se formou. Sim, pode marcar aí, essa é a correta mesmo, tá? Então, o equilíbrio ele permanece enquanto durarem as condições em que aquela comunidade se formou. Na número 2, está falando que o processo de sucessão ecológica, considerando seus vegetais em um dado ecossistema, a relação, né, nesse processo, a relação produtividade primária biomassa, que seria P dividido por B, produtividade dividido por biomassa, ela se modifica ao longo do tempo. Sim, né, se modifica. A produtividade primária, que é basicamente a incorporação de carbono orgânico através da fotossíntese, varia pouco durante o processo de sucessão. Comparando um ecossistema em início de sucessão ecológica com um ecossistema em fase avançada, no estágio final já da sucessão, qual terá a menor revelação? Produtividade sobre biomassa. Justifique. Gente, qual que tem mais biomassa? B é o denominador aqui, ó, né? Biomassa. Qual que tem mais? O final ou o inicial? A biomassa é muito maior no final. Se eu pegar qualquer número aqui de produtividade e dividir por um número grande aqui, ó, do final da minha massa tem um número grande, eu vou estar diminuindo a minha relação produtividade por biomassa, certo? Então, a menor relação sempre vai ser na comunidade clímax, no estágio final, porque a biomassa é máxima, tem muitos organismos, e quando o denominador aqui ó, é grande, né, lá na matemática básica, né, se eu pegar 1 e dividir por 10, eu tenho um número. Se eu pegar 1 e dividir por 100, eu vou ter um número muito menor, concordam? Então, a minha relação vai ser muito menor aqui, porque a biomassa é grande, certo? Então, gente, agora vocês vão poder fazer os exercícios de aplicação e os exercícios propostos, tá? Sobre a sucessão ecológica. Eu vou colocar aqui embaixo só para vocês verem já a página, tá? Então, aqui, ó, exercícios de sucessão ecológica propostos. A gente tem, vocês têm o gabarito, né, dos exercícios, mas caso fique alguma dúvida sobre esses exercícios aqui, podem tirar, tá, lá no fórum do Sponte. Não deixem, não fiquem com dúvidas. Podem fazer os exercícios e tirar as dúvidas lá pelo fórum, certo? Além desses exercícios, a gente tem também alguns exercícios do caderno de atividade que eu vou deixar no PDF, quais vocês vão fazer, tá bom? Então, treinem, resolvam os exercícios e qualquer dúvida entra lá no fórum do Sponte para tirar. Por enquanto é isso, então, finalizamos a frente 3 de Biologia, tá? Qualquer dúvida sobre essa frente aí, vocês podem ir lá no fórum para a gente estar interagindo, tá bom? Por enquanto é isso, então, e até a próxima aula, pessoal!